João capítulo 3, dos versos 1 ao 5, segundo o evangelista, ele disse assim: havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, um homem importante entre os judeus. E este foi a Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que viestes da parte de Deus como mestre, porque ninguém pode fazer tais sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E respondeu-lhe e disse-lhe Jesus: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Acaso pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Justo e eterno Deus, te agradecemos, Senhor, por esse momento. Te agradecemos, ó Deus, por também somos pecadores diante de Ti. Quebramos a Tua santa lei, Senhor, mas que a Tua graça e a Tua misericórdia possa cobrir, Senhor, todas as nossas transgressões. Que as nossas petições, Senhor, cheguem até os Teus ouvidos, ó Pai. Abençoa quem for falar e abençoa também quem vai ouvir a Tua santa e rica palavra, Senhor, porque todos nós dependemos de Ti. Abençoa os santos que não estão aqui nessa noite, Pai, por causa de trabalho, por causa de enfermidade, ou seja lá outra questão, Pai. Que o Senhor também possa estar com eles. Eu te peço, Pai, uma bênção especial, não somente pela Igreja Presbiteriana Reformada aqui em Prazeres, mas também todos os Teus eleitos, ó Pai, fiéis, que estão espalhados por esse mundo afora. Que hoje comemoramos o dia do Senhor. Abençoa todos eles também e todas as Tuas igrejas fiéis, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. A semana passada nós falamos sobre o capítulo 1 de João, o prólogo de João, abre com a questão do verbo, o verbo que se fez carne e veio habitar, a diferenciação entre os evangelhos. Os três primeiros evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles são semelhantes. E João, ele já entra com uma perspectiva altamente diferente, mostrando Cristo, Jesus como Deus, que o verbo estava na eternidade, que era Deus, e veio habitar entre nós, cheio de graça. E aqui agora, chegamos aqui no capítulo 3, onde está tendo uma discussão teológica entre dois mestres, muito conhecidos da Judéia. Jesus, sem ter formação acadêmica nenhuma, e o rabino chamado Nicodemos, altamente voltado para a lei judaica, formado e mestre da lei. Então, dois mestres estão teologando ali juntos, trocando informações sobre uma coisa que não está clara dentro do Antigo Testamento. O assunto não rola dentro do Antigo Testamento, que é o Novo Nascimento. E Jesus está tratando de um assunto que os judeus não tinham domínio sobre o Novo Nascimento. Quando você pega os textos proféticos, Salmos, os textos históricos do Antigo Testamento, não se fala sobre o Novo Nascimento, isso é uma coisa nova, essa perspectiva é nova do Novo Nascimento. Mas só quem está falando dele é Jesus, o dono da vida, e ele quer tratar com Nicodemos de um assunto relevante para que Nicodemos pudesse compreender, santos, o que era o Novo Nascimento. Então a tese, o tema do que botei aqui na pregação de hoje será a necessidade absoluta de regeneração soberana. Então, regeneração é a palavra genérica que quer dizer novo nascimento. Então, é uma grande necessidade disso. E a tese que eu vou defender é que ninguém entra no reino de Deus sem a obra regeneradora do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você não consegue adentrar dentro da igreja de Cristo. Sem ele, é impossível que você faça isso. E a proposição que eu coloco aqui é que ninguém entra no reino de Deus sem essa obra movida pelo Espírito Santo, que está dentro da aliança de Deus. Então, essas perspectivas aqui, que está entre os versos do capítulo 3, só que você pegar dos versos 1 até o versos 16, até o verso 15, está tratando desse assunto. Só que eu vou dividir esse sermão em duas partes, para não ficar muito extenso. Hoje eu vou falar dos versos 1 ao 5, tá? Que ele é muito conhecido dentro da literatura joanina, para que os irmãos possam ter uma ideia. Aqui Nicodemos representa
o melhor da religião judaica. Agora observa, se Nicodemos era o melhor da religião judaica e ele não entendia nada desse assunto, imaginem os alunos de Nicodemos, como é que estava a situação deles. Porque se você pega na perspectiva de intelectual, Nicodemos é fariseu, líder do Sinédrio e conhecedor profundo do Antigo Testamento. E ele disse: não entendo nada do que o Senhor está falando. Agora imaginem a situação de Israel com relação a isso. É quando nós pegamos uma pessoa que ele entende, ele é para entender de uma coisa e não entende, né? Ele é forçado a compreender da coisa, mas ele não sabe de nada do que está sendo falado. Ele não faz a mínima ideia do que Jesus estava dizendo, santos. Aí isso acontece, não somente apenas com os crentes do Antigo Testamento, nossos irmãos judaicos, mas também os crentes de hoje. Há uma grande relevância de dizer assim, quando partimos do pressuposto dizendo o que é salvação. Salvação não é apenas aquele campo fechado, mas é um campo altamente aberto, em termos de teologia, e que a salvação ela abarca várias ferramentas, várias coisas que está ali dentro para poder conhecer. Para quando você disser assim, como Deus salva pecadores, aí você vai ter a propriedade de dizer que Deus salva pecadores dessa forma, e que o homem entra de mãos vazias e Deus as preenche as suas mãos vazias. Então esse argumento que Jesus vai usar com Nicodemos, que é o mesmo argumento que ele usou com a mulher samaritana, que é o mesmo argumento que ele vai usar com Zaqueu, e assim sucessivamente ele sai fazendo isso. Então essa é a discussão que está tendo aqui. E ainda assim mesmo, Jesus declara que ele não pode sequer ver o reino de Deus a Nicodemos. É impossível, Nicodemos, que você assista ao reino de Deus dessa forma, porque tem que nascer de novo. João 3, irmãos, ele destrói toda a esperança de salvação baseada em pedigree religioso. Não pode haver isso. E construção de obras realizadas pelos religiosos. Aí João 3 acaba de destruir aquelas pessoas que têm um pedigree. Aí não pode. E as pessoas também que tentam ser fiéis a Cristo, querem ser salvas pela sua fidelidade. Era muito bonito o indivíduo, mesmo sendo de uma forma irracional, ele tentando ser salvo, obedecendo o Evangelho. Chamamos isso de fidelidade. Também João 3 destrói esse tipo de cosmovisão religiosa. Então aqui João 3 não admite funcionalidades de pessoas que são fiéis ao Evangelho, não aceita. Jesus destrói esse patamar. Salvação não é por fidelidade. E também aqui ele vai destruir a perspectiva das obras de pedigree, de pessoas que pensam que são salvas porque fazem parte apenas da aliança, por sangue, porque João capítulo 1 foi feito para isso, mostrando que Deus não pactua dessa forma. E os judeus, eles acreditavam que eles eram salvos porque eles eram judeus, ou seja, os filhos de judeus, achando que só porque eu sou filho de um judeu, é o pedigree, eu seria salvo. Não, você não é salvo porque você é filho de judeus. Também filhos de crentes, as pessoas têm essa mentalidade, até no meio reformado, dizer assim, filhos de crentes são salvos, de reformados. Não é bem assim, santos. Essa construção aqui que Nicodemos acreditava que era verdade, e que ele não entendeu o pressuposto que quando Jesus mostra que para ser salvo, o homem não entra com nada, ele não pode entrar com nada, simplesmente porque ele não tem nada para dar a santos. E essa construção que Cristo vai fazer agora em cima da teologia que Nicodemos estava apontando. O primeiro ponto que eu vou colocar para os irmãos é que religião sem regeneração, que é os versos 1 e o verso 2, que diz assim, santos: havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, um homem importante entre os judeus, e este foi a Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que vieste de Deus como mestre, porque ninguém pode fazer tais sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Nicodemos vai de noite, é um símbolo da teologia joanina, da ignorância espiritual que ele tinha, santos. Esse ato de ir à noite, isso pode demonstrar algumas verdades. Por que ele não foi de dia? À noite talvez seria por se esconder, se camuflar do Sinédrio, porque ele sendo membro do Sinédrio, o Sinédrio odiava Jesus, queria matar Jesus, e ele sendo membro do Sinédrio ficaria muito deselegante
Nicodemos está visitando um inimigo do Sinédrio. Aí entendemos por que Nicodemos saiu à noite para ter um encontro pessoal com Cristo. Mas isso podemos chamar também de ignorância espiritual. Aqui ele reconhece que Jesus ele é mestre, não vindo de uma parte humana, mas vindo da parte de Deus. Por que Nicodemos chega a sintetizar que Jesus é aquilo que ele está dizendo que é? Que ele é mestre. Por quê? Veja, santos, Jesus não passou por nenhuma escola de teologia. Foi o único mestre dentro da Galileia, que aparentemente que nós vemos dentro da história, que ele nunca participou de uma escola de teologia. Na época tinha 2 escolas de teologia de peso. A escola de Hilel e a de Shammai. Tá, essas é as 2 de peso. E Jesus não foi aluno dessas escolas. Mas mesmo assim, ele tinha um autoconhecimento, Jesus, que os mestres dessas escolas não possuíam. Jesus, com 8 anos de idade, estava ensinando no templo. E os mestres ficaram de boca aberta quando viram o menino ensinar com tanta autoridade, com o autoconhecimento que a criança tinha. Agora imagine Jesus agora com 30 anos de idade, o conhecimento que ele tem. Se com 8 anos de idade ele já estava com aquele alto nível de conhecimento, e agora com 30 anos de idade, ele chega para falar com Nicodemos, falando de um assunto teológico aprofundado que Nicodemos nunca ouviu falar. Então nós observamos aqui 2 pontos interessantes aqui, quando a teologia joanina ela trata. Ignorância espiritual altamente Nicodemos tinha. Ele não é culpado disso, porque cada um só dá o que tem, santos. Se ele não tinha, é porque ele nunca recebeu aquela porção sobre o tal assunto. Nicodemos vê sinais, mas não vê o reino de Deus. Isso é a parte religiosa. Quais são os sinais que Nicodemos viu? Nicodemos fotografou Jesus. O ato de fotografar, irmãos, é copiar e assistir aquilo que Jesus falava. E aquilo que ele fazia, que também era super importante. Jesus falava, ensinava o reino e fazia milagres, sinais de prodígios para a sociedade. Então isso é impossível uma pessoa de dizer que aquelas obras que Jesus estava fazendo partiam do pressuposto de Satanás. Então Nicodemos, olhando para o Antigo Testamento e vendo que esses são sinais e características de um profeta de Deus, ele enxergava Jesus mais como um profeta e mestre do que como o próprio Deus. Então Nicodemos começa a dizer, olha, sabemos, veja como ele pluralizou a coisa, sabemos, não era somente ele, queridos, tinha mais pessoas envolvidas. Sabemos que tu és mestre porque ele ensinava com autoridade, santo. O que é autoridade, irmãos? É falar com apropriação exata do que o texto está dizendo. Ele ensinava corretamente. Então a autoridade de Cristo não estava em poderes apenas, mas da forma de expressar a teologia que ele ensinava do Antigo Testamento. Então ele era perfeito nas suas colocações. Ele ensinava muitas das vezes a teologia para crianças, usando parábolas, que parábolas foram feitas e construídas para crianças, e ele trazia essa conotação para a igreja do Antigo Testamento. Então Nicodemos observou, ele tem autoridade para ensinar e ele tem sinais e poderes miraculosos que só os profetas do Antigo Testamento tinham. Então ele disse, eu analiso a vida desse homem chamado Jesus com o que está escrito aqui atrás na dogmática de Deus. Está batendo, tudo que ele fala está batendo com o que está escrito. A vida dele é essencial, é perfeita com aquilo que ele está ensinando. Ele é um profeta de Deus. Por isso que nós sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode operar tais sinais que tu opera. Aí já vem outra parte de metafísica. Os sinais que tu fazes, os prodígios e milagres que tu fazes, se Deus não operar. Porque o diabo, ele não faz isso, irmão, dessa forma. Alinhando doutrina com o prodígios e milagres. Cristo dava visão a cego, ressuscitava pessoas, curava de várias pestes e doenças, alimentava pessoas. Tudo isso apontando lá atrás que esse era um dos encargos do Messias. Isso era uma das partes externas para se identificar o Messias. Aí hoje tem uma grande deficiência na igreja. A igreja de hoje quer que muitas coisas possam se repetir, que não pode se repetir. Por exemplo, nós estávamos aqui na sala de seminário discutindo um assunto sobre prodígios e maravilhas, que muitos cristãos hoje acreditam que isso é possível ainda hoje. Eu não sou incrédulo de dizer assim, que Deus não pode fazer aquilo que ele fazia lá no período de Cristo. Você vê que a igreja do primeiro século, irmão, ela foi recheada de dons.
Havia pessoas sendo ressuscitadas, pessoas doentes eram curadas, assim, com uma brutalidade incrível. Hoje nós não vemos mais isso. As pessoas acham que isso é por falta de fé. Isso é falta de crença nas pessoas, que isso não está acontecendo. Tem nada a ver com isso, irmãos. Estes sinais miraculosos que os apóstolos faziam, que o próprio Cristo fez muito, era para demonstrar, porque o cristianismo estava nascendo, estava sendo ainda... aparecendo na sociedade, era necessário que esses sinais fizessem isso. Então, para se comprovar que Jesus era o Messias, era necessário que estes sinais estivessem com ele. Por causa disso, os apóstolos acompanharam esse sistema de Cristo para demonstrar que o Evangelho deveria ser enraizado na sociedade. Deus concedeu isso para eles, mas isso hoje não há mais necessidade disso, santos. Você vê que os dons espirituais hoje, não existem aqueles dons espirituais que existiam na igreja lá atrás. O que nós vemos hoje só é os dons revelacionais, entre aspas. Dom de língua, ciência e profecia. Mas cadê os outros dons que não aparecem mais? Então isso não é por questões de fé. Isso é por questões do decreto de Deus, que ele não colocou isso na igreja, para que ela pudesse ser prosseguida. Mas aqui não, aqui é altamente diferente. Porque quando Jesus veio para se identificar como Messias, ele necessitava, há uma carência nele, que isso deveria ser preenchido. Então, quando ele nasce, ele é preenchido com esses dons. Ele fazia tudo isso pelo poder do Espírito Santo. Aí, quando Nicodemos observa Jesus e diz que as características que ele faz é de um verdadeiro profeta de Deus, porque ninguém pode fazer isso que ele está fazendo se não for o braço de Deus. Mas ele não sabia do outro lado, irmãos. Jesus era o próprio Deus encarnado que estava fazendo isso, não apenas o Messias, não apenas um homem. E é esse lado espiritual que ele não conseguia enxergar, por carência dele, que ele faltava nele, que ele não passou pelo novo nascimento. E Jesus estava dizendo exatamente isso para ele. Para tu poder me enxergar, ele transfere as palavras reino para ele próprio. Só consegue ver o reino, ou seja, de Nicodemo, tu só vai conseguir me enxergar se tu nascer de novo. Então ele não estava enxergando quem era que estava na frente dele, santos. Ele enxergou um grande mestre, um grande profeta, um grande líder espiritual que era Jesus, mas ele não conseguiu enxergar de fato quem era ele. Aí Jesus vai endossar cada vez mais. Ver, tu não consegue, e nem entrar, porque para ver e para entrar tem que nascer de novo. Então essa é a necessidade. Qual é a necessidade? Nascer de novo. Você não vai conseguir enxergar se você não nascer de novo. Então, quando ele diz que sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, ele estava simplesmente dizendo, Nicodemos, ele reconhece que ele estava carregado dos poderes miraculosos de Deus. A mulher samaritana também tinha essa mesma cosmovisão de Nicodemos. Veja, algo da parte da cultura judaica, que era proibido um homem falar com a mulher, principalmente quando ela fosse uma mulher gentílica, entre aspas, porque ela não era uma mulher altamente gentílica, porque ela fazia parte do povo de Deus, porque os samaritanos, vocês sabem, é uma mistura do povo de Israel com os gentios. Porque quando o povo retorna do cativeiro, o povo começou a se misturar. Então os samaritanos é um povo de Deus, não feitos judeus, mas também tinham a autoconsciência de Deus. E naquele horário que Jesus vai pegar água de propósito, que ele não está com sede, irmãos, ele não necessita de água, mas ele disse, eu quero conversar com ela. E ele faz de propósito, quando ele dispensa os apóstolos, ele queria ficar sozinho com ela, porque o horário era dos samaritanos, o horário não era das mulheres judias buscarem água. Veja, Jesus não podia buscar água, porque ele era homem, só quem faz isso é mulher. E o horário das mulheres judaicas estava encerrado, podemos dizer assim. Ali era um horário das mulheres gentílicas buscar água naquele poço. E quando a mulher avista Jesus, ela conhece ele por causa dos trajes, há um espanto, dizia assim, o que é que esse homem está fazendo aqui, irmão? O que é que esse homem está fazendo aqui? E ela começa a indagar isso com relação a ele. Mas ela adentra na conversa com Jesus, e quando chega aqui no versos 22 do capítulo 4, diz assim, adorais o que não conheceis. Então, veja o que Jesus disse para ela, vocês adoram o que vocês não conhecem. A mesma perspectiva que ele teve com Nicodemos. Você não tem a visão plena do reino de Deus.
Nicodemos, você não consegue enxergar o reino de Deus. Mulher samaritana, você adora o que você não conhece. Não pode adorar uma coisa que você não conhece. Então esses dois grupos de crentes tinham a mesma teologia, o mesmo fragmentada, mas não uma nova vida reconstruída por Deus. Nem a mulher samaritana e nem Nicodemos foi reconstruído, apenas que mostrou a eles como seria a coisa, porque até aquele momento eles não passaram pelo novo nascimento. Jesus estava mostrando para ele, para chegar aqui tem que ser dessa forma. Aquela cosmovisão que é ensinada nos dias de hoje, você entra na igreja da forma que você é, que Deus vai lhe ajudar. Isso não tem apoio nas escrituras para isso não, irmãos. Aí, o que é que nós fazemos? Confundimos muitas das vezes igreja com hospitais, porque o hospital é um lugar de enfermos, lugar de doentes, de necessitados, pessoas carentes. Aí queremos trazer para dentro da igreja pessoas espirituais dessa forma, porque aqui Deus vai ajudar todas elas, e Deus não vai ajudar todas elas, não tem como Ele fazer isso. A igreja não é um hospital, então a pessoa não pode entrar dentro do reino de Deus de todas as formas. A pessoa só pode adentrar dentro do reino de Deus de uma forma, é nascendo de novo. Ela não pode estar dentro da igreja se ela não nasceu de novo. Mas hoje as igrejas, o que é que elas fazem? Elas abrem as portas para ímpios e incrédulos para estarem dentro da comunhão dos santos, irmãos. Jesus mostrou categoricamente que para poder ver o reino, só enxergar, tem que nascer de novo. E para poder entrar, tem que nascer de novo. Então essa é a proposta. O pressuposto que ele está trazendo aqui, tem que nascer de novo. Então hoje, na maioria dessas igrejas, são pessoas que confessam a Cristo, servem a Cristo, sem a menor consciência de uma teologia de que Cristo ensinou lá atrás. Como é que eu digo que sou cristão e não conheço nada daquilo que Jesus ensinou? Aí Jesus está mostrando para Nicodemos, esta é a fórmula, Nicodemos, correta, que eu vim para isso, para restaurar aquilo que está caído de fato. E eu vim trazer a verdadeira teologia para vocês, porque quando Cristo chega no primeiro século, o judaísmo está altamente corrompido, irmãos. Não é baixo nem médio não, está altamente corrompido. Sinédrio já estava corrompido. Quando tu pega Malaquias capítulo 3, já estava corrompido. Nos sacerdotes, quando chega no tempo de Cristo, já está altamente corrompido. Então, uma grande necessidade das pessoas conhecerem essas verdades. Então, na maioria da cristandade, acreditam de forma contrária às Escrituras. As pessoas acreditam que para entrar no reino de Deus é necessário primeiro crer, para depois nascer. É só você fazer um censo com as pessoas. O que é que eu faço para ser salvo? Você tem que crer. Não é crer não, você tem que nascer primeiro. O homem primeiro nasce para poder crer, não é primeiro crer para depois nascer espiritualmente, santos. A teologia está fragmentada. Então, uma grande necessidade de vir vários Jesus para poder ensinar a sociedade de novo, porque ela está altamente corrompida de forma de doutrina. Mas só que Jesus não vai voltar para fazer isso, porque quem tem que fazer isso somos nós, a igreja. Então, aqui Nicodemos estava tendo um grande problema com relação a isso, sobre o entendimento do que é o reino de Deus. Olha, Jesus, os apóstolos, a patrística e a escolástica, e também os reformadores ensinaram que primeiro não é crer, mas sim nascer. Aí você observa que o ensino está lá atrás. Essa cosmovisão de que primeiro tem que crer é fruto, irmão, do lado do século V, de Pelágio e seus seguidores. Eles ensinavam isso, que depois de que reaparece, ela ressuscita de novo com o tempo com os arminianos modernos. Não o arminianismo clássico, os santos. Arminianismo clássico, defendido por Jacob Arminius, dizia que primeiro o homem tem que nascer, porque a graça tem que ser infundida no indivíduo. O arminianismo contemporâneo de hoje, que não é um arminianismo, é um falso arminianismo, é uma roupa pelagiana com um embusto de Armínio. São os falsos cristãos pelagianos de hoje, que se dizem que hoje tem uma roupagem altamente diferenciada, dizendo que são arminianos. Porque se você pega os tratados de Armínio, é muito parecido com o de Calvino, nesse aspecto. Então, Armínio e Calvino pensavam que primeiro o homem tem que nascer, para depois crer. Aí você pega as pessoas de hoje e diz, primeiro eu tenho que crer para nascer. Aí é o falso evangelho que está sendo anunciado, que era a mesma cosmovisão que Nicodemos tinha lá atrás. Nicodemos tinha essa visão, tinha que crer, não é crer, você tem que primeiro entender que você nasceu espiritualmente falando. Então essa foi a posição da patrística lá de trás, quando ela dizia, dizendo a partir do século II até o século V,
Todos eles ensinavam a mesma coisa, como Irineu, Cipriano, Atanásio, Agostinho e Ambrósio, todos ensinavam a mesma coisa. Primeiro nasce para depois crer no Evangelho. Então a patrística pensava dessa forma, a escolástica, Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino pensava também dessa forma. Os reformadores da primeira onda defendiam isso, Lutero, Calvino, Beza. Então todo esse pessoal defendia isso, e todos os reformadores da primeira, segunda e terceira onda de reformadores pregam a mesma coisa, todos dizem a mesma coisa: primeiro tem que nascer. Meu irmão, é uma coisa tão irracional, porque não precisa de teologia para entender isso não, precisa apenas de você ter um pouco de entendimento. Veja, quando Jesus discute com Nicodemos, ele está fazendo uma analogia de quê? De um parto real para um parto imaginário, parto não real, que é espiritual. A mulher está grávida, normalmente com 9 meses ela vai parir. Aquela criança é um ser vivo dentro dela, ela não é um ser social, é diferente. Porque ela pode falecer dentro da barriga dela, porque se ela falece, então ela não é contada como um ser vivente. Ela só vai ser contada de fato como um ser social quando ela nascer. Aí vai ser registrada em cartório, vai ter um documento de ser vivo. Aí agora conta-se como um ser vivo de verdade, mas quanto da barriga não. Ela é uma criatura viva de Deus, mas ela ainda não nasceu. Para ela fazer parte do mundo, a mulher tem que parir ela. Aí quando ela pare, então ela agora faz parte da sociedade. A mesma cosmovisão, Jesus diz: primeiro ela tem que nascer, porque ela vai aparecer na sociedade, para que depois ela possa ser inserida dentro do reino. O reino aqui é o mundo, irmãos. Primeiro ela vai nascer para entrar dentro do mundo aqui, ó. A mulher pare e ela entra dentro do mundo. Agora está certo, ela entrou dentro do mundo, mas primeiro ela tem que nascer. A mesma visão é tratada do mundo espiritual. Primeiro nasce espiritualmente, para depois ser inserido dentro do reino de Deus. Aí a pessoa quer quebrar o princípio racional biológico humano e quer quebrar também o princípio espiritual metafísico. Aqui não pode. Então Jesus falou com um linguajar baixo para Nicodemos. É tanto que ele vai dizer lá: olha, se eu falo nesse linguajar tão baixo, tu não entendes, quanto mais se eu aumentar aqui a régua e o nível de intelectualidade para falar com você, como é que você vai entender isso? Então Nicodemos não entendeu nada do que Jesus estava falando de fato. Então a graça de Deus, ela precede a fé, santos. Ela precede a fé. Porque quando você estuda um pouquinho sobre graça, você vai ver que não é só aquele conceito que nós construímos aqui no Ocidente. E qual é o conceito que o Ocidente tem de graça? Que é uma palavra grega, charis, que quer dizer favor imerecido. As pessoas pensam que graça é isso. Quando a pessoa diz assim: como eu me salvo? Ou me salvo pela graça. Não se faz nada. Não, não é bem assim, santos. Não funciona dessa forma na mente de Deus. A salvação não é somente por graça no sentido de não se fazer nada. Porque a graça no sentido de não se fazer nada é com relação à igreja. A igreja entra de mãos vazias e Deus a preenche. Mas o plano B, que é outro aspecto da graça, que é as pessoas que estão envolvidas na graça, como a Trindade, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não podiam dizer assim: eu não vou fazer nada. É o contrário, haveria uma necessidade de se fazer alguma coisa. Porque para que a igreja recebesse salvação de graça, alguém teria que fazer o trabalho. Então a salvação é por obras e se conclui para a igreja como graça. Em que sentido? A obra da crucificação, a obra da expiação deveria ser feita. Um homem teve que dar a sua vida, o seu corpo foi dado, o seu sangue foi tirado. Isso foi a obra da crucificação. Então não foi uma coisa de graça, irmãos. A obra da salvação foi caríssima. Então nunca mais possamos dizer: a salvação não precisa fazer nada para ser salvo. Isso é com relação à igreja. Mas quando eu abro o leque e vejo que graça não é somente isso, a graça estava envolvida no parto de Maria, a graça estava envolvida na preservação do Messias, a graça estava preservada também na questão dos homens quererem matar Jesus, aquele plano arquitetônico de Deus. Tudo é graça, irmãos. O ato de Judas Iscariote trair Cristo é a graça de Deus. Tudo isso é graça, porque estava dentro do plano de Deus de salvar a igreja, e a igreja é a única que entra de mãos vazias. Então graça aqui é isso. Então essa graça aqui, diz a teologia patrística, que ela precede a fé. E o que é fé? Fé é crer.
A fé, ela age dentro do intelecto do indivíduo. É quando eu creio, aí você não faz nada, eu só faço crer. Então, a graça, ela precede a fé. Porque até para tu crer, até para que você acredite naquilo que o Evangelho diz, tu tem que nascer de novo. Então, isso, ato de crer, é ato da graça. A fé é um ato da graça de Deus. Então, isso é o que a patrística ensinou lá atrás, os reformadores e as escolásticas. O novo nascimento é obra de Deus, não da decisão humana. Ou seja, primeiro vem o novo nascimento, para depois vir a fé, que é o ato de crer. Então, quando eu creio, é porque eu já nasci de novo, irmão. Jamais o incrédulo ele vai crer. Jamais o incrédulo ele consegue entender o Evangelho. Que para ele poder aceitar, ele tem que crer naquela verdade. Eles entendiam o texto como João 3 ao 8, João 6, 44, Efésios 2, do 1 ao 5 ao 8, 1 João 5 e 1, a patrística, no sentido de que o homem crer porque foi vivificado e não o contrário. Então, a história da igreja, ela conta que esses homens, lá atrás do passado, da patrística, principalmente eles, acreditavam dessa forma. Por que dessa forma? Porque é a forma correta que tinha que se acreditar antes. Então, essa perspectiva que Jesus e Nicodemos estava sendo tratado com essa perspectiva. O ponto 2 diz a declaração absoluta de Jesus, nascer do alto. Ele diz que não existe nenhuma possibilidade, não existe algum pensamento que possa ser extraído de uma mente que se diga que o novo nascimento é produto humano. Não tem como ser produto humano, irmãos. Por que não pode ser um produto humano? Porque nós estamos tratando de problemas metafísicos e não de problemas morais naturais. A aceitação do Evangelho é uma coisa antinatural, não é uma coisa natural, santos. Barata, como nós vemos nas igrejas. Alguém quer aceitar Jesus? Isso é uma coisa barata, santos. Esse negócio de estar levantando mãos, forçando a igreja a crer numa coisa que ele não pode crer, isso é uma coisa nova. Criaram isso dentro das igrejas, achando que a persuasão do pregador pode induzir o indivíduo a nascer de novo. Ele pode induzir o indivíduo a crer em algo, de fato, mas não pode induzir ele ou criar nele uma perspectiva de novo nascimento, porque não tem condições para isso, santos. Então essa é uma perspectiva que Jesus disse no versículo 3, veja como é que ele diz a ênfase: em verdade te digo, se alguém não nascer, não pode ver o reino. A palavra, quando ele diz assim, em verdade, ele repete 2 vezes, que ele quer trazer uma conotação muito forte, uma atenção especial para aquilo que ele vai dizer. É como se ele estivesse dizendo assim, prestem atenção no que eu vou dizer. Aí ele não diz isso, ele diz, em verdade, ele repete de novo, em verdade, que ele quer que você preste atenção no que ele vai dizer, porque isso é de supra importância o que ele vai dizer. É quando o professor está dando uma aula e o professor começa a rabiscar o quadro, mas chegou uma hora que ele vai dizer, olha, esse ponto aqui, preste atenção nesse ponto aqui. Aí vocês fiquem ligados, isso aqui é assunto que vai cair na prova. É isso que ele quer dizer aqui. Isso é um assunto, Nicodemos, de alta importância. Ele tem um duplo sentido aqui. Significa de novo e do alto. Quer dizer, é impossível que isso seja um produto humano, Nicodemos. É indivíduo que você não está, o indivíduo não conhece essas propriedades, é lógico que ele não vai entender aquilo que eu estou falando. Então, João escolhe palavras que carregam duplo sentido, mas Jesus claramente fala de um nascimento cuja origem é Deus, não é o homem. Quando diz assim, você pode acreditar porque você tem um livre-arbítrio, você pode se converter quando você quiser. Isso é uma pessoa que não conhece, ele não tem a mínima ideia do que é o Evangelho, santos. Quando a pessoa diz essas expressões, que chamamos isso de falácias, ele não tem a mínima consciência do que está dizendo, santos. Está embriagado, altamente embriagado em falácias, quando ele coloca o novo nascimento das mãos do pecador. Isso não pode ser falado dessa forma. Não é reforma moral o novo nascimento, santos. Não é uma religião melhorada, como as pessoas acham que é. Mas é uma nova criação. Por que o novo nascimento não é
uma reforma moral. A reforma moral é aquele indivíduo que é assim, eu me embriagava, hoje eu não me embriago mais. Eu dizia palavrões, palavras de baixo escalão e palavras de obscenas, vulgares. Hoje eu não falo mais isso. Eu não frequento lugares mais imorais. Hoje a minha vida da igreja para casa, de casa para o trabalho, para a igreja, fica assim. Hoje eu não me envolvo mais com festas, baladas, pornografia, que é a pornéia. Hoje não. Hoje a minha vida moral é 100%, porque eu sou um homem que nasci de novo. Não, tem nada a ver com isso, irmão. Novo nascimento não é isso. Isso faz parte da essência de uma pessoa que nasceu de novo. Mas isso não é o novo nascimento. As pessoas querem me colocar, quando eu me afasto disso, é porque eu sou uma pessoa que nasci de novo, por causa dessas coisas. Eu não fumo, eu não bebo. Eu não fumo, eu não bebo, parei de fumar. Então, porque eu nasci de novo. Isso não tem nada a ver, rapaz. Eu parei de beber. É porque eu nasci de novo. Jesus nunca disse que é proibido beber. Jesus nunca disse que é proibido beber. Mas hoje, o álcool é o inimigo da igreja, irmãos. Álcool é inimigo da igreja. O álcool nunca foi inimigo da igreja, santos. O álcool é uma bênção de Deus que serve para preservar as coisas. Mas hoje o álcool é inimigo da igreja, santos. Pessoas não bebem e dizem assim, eu não bebo porque eu sou uma nova criatura. Não tem nada a ver, a bebida a ver com o novo nascimento. Bebida é uma bênção de Deus. Agora o que você não pode com a bebida é se embriagar. Isso você não pode fazer. Jesus nunca disse que era proibido beber bebida alcoólica, mas é proibido se embriagar. Veja como que o texto diz, e não vos embriagueis. Ele não disse, não bebeis. Tudo bem, eu não bebo, não tem problema se você não tomar uma bebida alcoólica, isso não vai fazer problema nenhum. Agora do outro lado, vocês comem demais, que é a tal da glutonaria. Adiantou eu não beber? Mas hoje vai para uma festa evangélica, você pode ir para um casamento evangélico, para um aniversário de 15 anos, que os crentes só falta colocar o bolo no bolso, salgados, e comem demais, irmãos, comem demais. Aí isso pode, é glutonaria. Pode, aí eu não bebo um vinho, mas eu bebo Coca-Cola, que é pior do que o vinho, santos. Veja aonde vai parar a consciência do indivíduo. Eu não bebo vinho, fechado, não tem problema com relação a isso. Mas por uma falta de consciência, eu bebo Coca-Cola. A Coca-Cola tem uma periculosidade maior do que o vinho. A Coca-Cola destrói o indivíduo, santos. É uma delícia, mas ela destrói. Aí eu deixo de beber o vinho para me acabar na Coca-Cola. E o que é que eu estou fazendo? Não estou fazendo nada, porque o perigo não é isso, santo. O perigo é você destruir o seu corpo. Então esses aspectos morais, as pessoas acham que isso é passar pelo novo nascimento. Isso não tem nada a ver com a questão do novo nascimento. Mas Jesus enfatiza aqui no versículo 3, tem que nascer do alto. O versículo 4, ele expressa uma coisa interessante, que diz assim: como pode um homem nascer sendo velho? Acaso pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Aqui está, a mente natural sempre, ela reduz a obra de Deus. Ela sempre coloca em xeque a obra de Deus. Jesus não falou que ele deveria entrar na barriga da mãe e nascer de novo. Então o que é que a teologia natural ela faz? A mente natural, ela reduz as categorias que Deus faz. Foi isso que Nicodemos fez. O que isso está me ensinando? Que eu tenho que reportar outra vez, entrar na barriga da minha mãe para nascer? Aí Jesus começa a explicar para ele que Nicodemos, não é dessa forma que eu estou te dizendo. Porque não tem como você entrar com um tamanho desse, um volume desse, entrar dentro do ventre da tua mãe. Não tem como fazer isso. Porque eu estou tratando, não é de um assunto físico, mas eu estou tratando de um assunto espiritual. Então, a conjunção entre os versos 3 e o 4, a contrapartida entre o versos 3, que é nascer do alto, e Nicodemos no versos 4, que é da terra. Então esse contraponto entre Jesus dizer no versos 3 que é do alto, e Nicodemos dizendo que é da terra, que é voltar para o ventre da mãe, é que Nicodemos não entendeu nada daquilo que Jesus estava dizendo. Aí fechou aqui o cheque de mate, que Jesus estava falando de um assunto e Nicodemos estava falando de outro. Então aqui ele resume que Nicodemos estava altamente desconhecido, altamente ignorante com relação àquilo que Cristo estava tratando na sua teologia. Aí quando chega no verso 5,
ele vai fazer uma reprise daquilo que ele falou dos versos 3, agora de uma forma mais abrangente. Ele vai usar assim as expressões no verso 5, ele vai repetir tudo de novo, agora dando outra ênfase quando ele diz assim: e Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele agora acrescenta água e Espírito. Primeiro ele falou, tem que nascer, mas agora ele diz água e Espírito, que é onde vai haver agora o desdobramento daquilo que ele vai dizer. Jesus não fala de dois nascimentos, irmãos. Água e Espírito é duas coisas, separar dois nascimentos. Não, ele não está falando de dois nascimentos, mas de um único nascimento descrito em dois símbolos, água e Espírito. É isso que ele está tentando trazer aqui. Purificação e uma nova vida espiritual. Purificar e um ato de receber vida por parte de Deus. Vejamos aqui alguns paralelos que eu separei para vocês, entre os versos 3 e 5. No versos 3, ele abre assim, irmãos, os paralelos, para você juntar os dois. Na verdade te digo, versos 5, na verdade te digo. Ele fez a junção, versos 3 e versos 5, ele está dizendo a mesma coisa. Aí quando chega mais na frente, ele vai dizer assim, os paralelos. No versos 3, ninguém pode ver o reino de Deus. No verso 5, na parte B, ninguém pode entrar no reino de Deus. Paralelos. Quando você lê, você vai fazer esse cruzamento entre esses paralelos. E no versos 3, ele diz de novo, ele não pode ver o reino de Deus. No verso 5, ele não pode entrar no reino de Deus. São os paralelos. Não pode ver, não pode entrar. Então esses paralelos entre os versos 3 e 5 é onde ele vai fechar para dizer para Nicodemos o que é o novo nascimento de fato, o que pode ser isso. Então ele está dizendo aqui, não são dois atos diferentes que estão acontecendo com a criatura, mas uma somente, santos, somente uma ação está ocorrendo com as duas palavras, aqui que ele está dizendo, água e Espírito, é uma coisa só, não são duas coisas. Em nenhum lugar das Escrituras fala de novo nascimento, santos. Não tem, você pode pesquisar aí. Não tem essas expressões, novo nascimento. Não aqui, no discurso de Cristo, ele fala de água mesclada com Espírito. Nicodemos não compreendia bem esse tratado de novo nascimento, mas ele compreendia muito bem o significado de água e Espírito derivado lá do Antigo Testamento. Aí Jesus disse, como é que eu vou fazer para esse homem entender uma coisa dessa? Sabe o que ele disse, irmão? Aí agora ele vai modificar o versículo 5, água e Espírito. Porque primeiro ele disse, versículo 3, tem que nascer. E Nicodemos não estava entendendo. Ele disse, podemos fazer assim, eu vou facilitar a tua compreensão, Nicodemos. Vamos mudar aqui agora. O nascimento ele é produzido por isso aqui, ó, água e Espírito. Aí sim, aí agora deu uma claridade para Nicodemos, porque ele sabia o que era isso no Antigo Testamento. Ele sabia qual era a funcionalidade de uma água e a ação do Espírito Santo dentro do Antigo Testamento. Aí agora ficou mais fácil de entender, porque a mente dele vai voltar agora para quem? O profeta Ezequiel, capítulo 36, nos versículos 25 ao 27, que diz assim, irmãos: então eu aspergirei água limpa sobre vós, e ficareis limpos, e de toda a vossa imundícia, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Versículo 26, um novo coração também vos darei, e um novo espírito eu colocarei dentro de vocês, e eu tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Versos 27, e eu colocarei o meu espírito dentro de vós, e vos farei andar nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os fareis. Aqui está a promessa, irmão, de que Deus fez nesse profeta, há 6 séculos antes de Cristo. Então você vê que água e Espírito está sendo manifestada dessa forma. Então Nicodemos agora talvez pudesse estar entendendo aquilo que Cristo poderia estar mostrando para ele, o que significa João capítulo 3, versos 3 ao 5. Então o que significa nascer de novo aqui na visão de Cristo, irmãos? Nascer da água significava limpeza geral de nossos pecados diante de Deus. A água é
O ponto de partida inicial, a única ferramenta que Deus usa para fazer limpeza é a água. Então, quando ele fala de água, ele está dizendo que eu vou lavar vocês, aqui no versículo 25, ó, eu vou aspergir água limpa sobre vocês e ficareis limpos de toda a imundícia. Estava se falando da questão dos pecados da igreja. O novo nascimento, ele provoca isso no indivíduo. Os nossos corpos ficarão limpos do poder inerente do pecado. Isso não quer dizer que não temos mais pecados, irmãos. Isso não é isso que ele está dizendo. Simplesmente ele está dizendo que o pecado era a coisa mais terrível que agredia a sua igreja. O pecado hoje ele não pode mais matar a igreja eternamente. O pecado hoje não tem mais moral nenhuma contra a igreja. O pecado hoje não pode lançar a igreja no inferno. Por que ela não pode, santos? O pecado não pode mais fazer isso. Porque passou pela instrumentalidade de Cristo na cruz. O novo nascimento é o resultado da instrumentalidade da cruz de Cristo. O pecado aqui ele é descrito como algo que é sujo, imundo para com a raça humana. Então Deus precisaria limpar o indivíduo dos seus pecados. Deus precisaria tirar essa mancha pecaminosa dele para que eles pudessem servir a Deus. Você vê que a promessa é essa, ó, eu aspergirei água sobre vós e ficareis limpos de toda a vossa imundície, de todos os vossos ídolos, vos purificarei, e um novo coração também vos darei. É um espírito novo eu colocarei dentro de vocês, que é a nova conversão. Não é a conversão que ele está fazendo com o indivíduo, está dando a ele uma nova vida espiritual. E isso é concluído aonde, irmãos? Não é no novo nascimento. Então essa promessa de 6 séculos antes, ele é feita em Cristo. Isso é o novo nascimento, que é esse resultado que eu estou fazendo aqui com vocês. Então a água significa que somos novas criaturas. O novo nascimento que é provindo do Espírito Santo, como nascer da água, que é uma operação própria do Espírito Santo. Não é uma água física, uma água natural, mas significa que água é um simbolismo que o Espírito Santo usa para dizer, eu estou limpando vocês, eu estou regenerando vocês. E Pedro, sabendo disso, escreve na sua primeira epístola, ele diz que nós fomos regenerados pela instrumentalidade da palavra de Deus por obra do Espírito Santo. Ele faz isso. Então, quando Jesus está falando de novo nascimento, água e Espírito, está dizendo que é uma ação dessas que comprova aquilo que você vai ser. Que é isso que ele está dizendo a Nicodemos, que ele, no momento, ele não estava entendendo nada do que estava sendo dito. Então, quando Jesus estava ensinando a Nicodemos a esse respeito, ele simplesmente quis dizer, você precisa voltar de novo. Você precisa voltar ao ponto de partida e fazer tudo de novo. Então, o que é o novo nascimento? É você voltar ao ponto inicial e fazer tudo de novo, agora da forma correta. Isso é o novo nascimento. Não é você voltar para a barriga da tua mãe, não. Você agora vai entender que você tem que fazer tudo aquilo que Deus se agrada, mas agora da forma correta, porque até o momento você está fazendo a coisa errada. Este é o significado de novo nascimento. Para que o pecador não regenerado possa enxergar o reino, irmãos, é preciso ele nascer. O enxergar é contemplar as verdades deste reino de Deus. Não é o reino, um reino de verdade que está vindo, santos. Quando a gente olha reino, a gente tem aquela perspectiva de dizer grandes muros altos, um castelo dentro dele, um homem lá sentado no trono, mas uma rainha. Isso é um reino com seus súditos. O reino de Deus já está na terra, santos, a manifestação desse reino. A igreja faz parte dessa cosmovisão de reino de Deus. Então esse reino, até para você entrar nele, tem que nascer de novo. É impossível que um pecador possa enxergar o reino de Deus. É difícil para um pecador, ou praticamente irreversível o quadro, ele enxergar o reino, quanto mais ele entrar dentro desse reino. É conhecer, o que significa isso, santos? É conhecer essas verdades embutidas dentro deste reino, essas verdades que são chamadas de duas coisas, que são o Evangelho, que é as boas novas, e a dogmática de Cristo, que é os seus ensinos. Isto é conhecer a Cristo, isso é conhecer as coisas do reino. Quando Jesus disse, para que você enxergue o reino, é enxergar essas verdades. Se você não enxerga essas verdades, não tem como você fazer parte e entrar nesse reino.
É necessário que você conheça essas coisas. Jesus disse que a vida eterna é conhecer estas coisas. Em João 17, ele está orando a Deus. Ele disse, olha, e tereis vida eterna. E como é vida eterna? João 17,13, ele disse, quando vocês me conhecem. O conhecer, irmãos, não é conhecer como eu conheço uma pessoa. Eu conheço o nome dela, eu a vejo todos os dias, eu a conheço, mas não é dessa forma. O conhecer aqui é você saber ela profundamente como ela funciona. O conhecer aqui é conhecer os ensinamentos dela, como ela funciona. O conhecer aqui é você destrinchar esses conhecimentos e saber como eles são aplicáveis à sua vida. O que é conhecer a doutrina? É aplicar ela na sua vida. Quando você não consegue aplicar, é porque você não conhece aquilo que está escrito. Quando alguém perguntar para você, como o homem é salvo? Aí você está dizendo, eu conheço a doutrina, eu conheço essas coisas, e essas coisas fazem parte de mim, porque elas foram feitas para mim. Então Jesus está dizendo, Nicodemo, você não conhece essas coisas. Ele está falando no versículo 3, tem que entrar. Versículo 5, tem que entrar. E ele vai dizer no versículo anterior, tem que enxergar. Enxergar o quê? Essas verdades. Essas verdades são resultado de um novo nascimento, irmãos. Nós falamos ontem aqui sobre santificação. Enquanto um lado pensa que ser santo é alguém colocando as mãos sobre ele para se tornar santo, o homem não tem autoridade para isso. Outros pensam que se tornar um santo é se afastando das coisas do mundo. Quando eu me afasto das coisas do mundo, aí eu estou cada vez mais me tornando uma pessoa santificada, e sou um santo. Um santo é uma coisa separada de Deus, que Deus nos separa para servir a Ele. Da mesma forma aqui, santos, quando eu entendo que eu fui separado e Deus me concedeu isso como resultado cabal da obra de Cristo Jesus, é que nós entendemos o que significa nascer de novo. Então esse nascer significa que quando eu nasço espiritualmente, Deus coloca e infunde em minha mente o conhecimento dele. Isso é uma prova externa do que eu nasci de novo. Então quando Deus faz com que eu nasça espiritualmente, essas verdades têm que estar na tua mente. Aí você vai acreditar naquelas verdades, você vai conhecer e explorar essas verdades. Hoje são crentes fragmentados, que se dizem cristãos, que não têm a mínima ideia do que é teologia, não têm a mínima ideia do que significa conhecimento, não têm a mínima ideia do que é a doutrina de Cristo, e têm a coragem, a audácia de dizer assim, nós somos cristãos. Como, meu irmão? Jesus disse para Nicodemos, o novo nascimento, ele produz isso aqui no indivíduo. O que tu está me dizendo é que tu parece que não passaste pelo novo nascimento. Altamente ignorante, Nicodemos, com relação aos assuntos. Não conhecia nada do que Jesus estava dizendo. Então isso é provindo de uma pessoa que não passou pelo novo nascimento. Ela não é culpada por causa disso, porque isso é um produto inerente de Deus sobre o indivíduo. Ele só consegue adentrar dentro do reino se essas ações acontecerem com ele. O ver é conhecer, irmãos. Conhecer o quê? A verdade bíblica que Deus expõe. Deus pega 66 livros, 39 para o Antigo Testamento, 27 para o Novo Testamento, faz a junção de todos esses livros para facilitar a compreensão da igreja, e hoje nós temos uma mini biblioteca da mente de Deus. Quer conhecer Deus? Abra essa biblioteca chamada de Bíblia. Ela revela as expressões orais, éticas de Deus. A sua doutrina está ali dentro. Então, se você não conhece essas doutrinas, você não passou pelo novo nascimento. Não tem nenhum apetite pelas coisas de Deus. Por quê? Porque você não consegue enxergar o reino de Deus. E uma das partes do reino é essas verdades. Então, se alguma pessoa ainda vive permanentemente em algum falso ensino, ela não nasceu de novo, mas ela continua em trevas por falta desse conhecimento que o novo nascimento ele produz. Jesus, olha, Nicodemos, você não tem nenhuma apropriação desses ensinos, você não conhece nada do que eu estou dizendo. Não é somente você não, a raça humana está envolvida nesse aspecto geral de não conhecer. Então, quando Jesus está tratando em João 3, é tratando de uma carência da igreja, que aparentemente são muitos cristãos, mas poucos adoradores. Cristão, o mundo está assim de cristãos, ó. Mas adoradores que João trata aqui são pouquíssimos. O entrar é quando conseguimos enxergar o reino,
Quando eu consigo enxergar o reino, eu posso adentrar dentro desse reino, santos. Veja uma coisa que é física, moral, ela pode ser transformada numa área metafísica. O indivíduo está dentro de uma congregação, feito essa aqui. Ele vem para um culto, ele vem para as doutrinas. Aí fica aqui só se alimentando. Aí de repente ele diz assim: eu quero fazer parte dessa congregação aqui. Aí o que é que eu tenho que fazer? Aí o líder vai chegar e vai dizer para ele: você tem que continuar estudando, praticando aqui, vendo aqui as doutrinas e vindo para o culto, para quando chegar um certo período, vamos conversar de novo. E se você crê nisso que a gente está falando, se você crê na forma litúrgica, se você crê nesse tipo de adoração, você vai ser batizado e você vai fazer parte da igreja. Aí você agora vai adentrar na igreja, porque até o momento você não adentrou, mas você vai adentrar depois que você é batizado. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. A forma física é essa, para eu entrar na igreja é essa. Aí Cristo repete isso de uma forma espiritual: para que você entre no reino, tem que primeiro nascer. E o que é nascer? É beber aqui, ó, dessa água e espírito, que ele vai fazer isso com você. Não é você que vai, é ele que vem até você. Não é você que participa disso, ele participa em você. Então é uma ação altamente sobrenatural sobre o indivíduo. É quando compreendemos perfeitamente e aceitamos as verdades bíblicas. Porque quando você diz assim: eu aceito essas doutrinas, eu entendo que elas são a verdade. Porque até para você chegar e dizer assim: eu entendo e aceito isso como verdade, é uma obra de Deus. É Ele que fez isso em você. Chamamos isso de novo nascimento. Isto é o novo nascimento. Então, o homem não espiritualmente falando, então como é que acontece isso? Porque ele deseja em seu coração essas verdades, mas ele só deseja, como diz a Escritura, porque é fruto do novo nascimento. Por que ele deseja? Porque não é fruto do novo nascimento. Ele só consegue entender que é para poder entrar quando o Espírito Santo faz essa obra nele. Porque se o Espírito Santo não mover, ele não consegue. Não é o livre-arbítrio que o capacita a escolher a Cristo, como muitos ensinam aí fora, irmãos. Cristo capacita a escolher corretamente. Isso ele faz. Que a falta de seu livre-arbítrio para escolher a Cristo é o querer que lhe falta. Ele não quer a coisa. Aí muitos confundem assim: o homem não tem o livre-arbítrio. Não, a questão não é o livre-arbítrio, santos. A questão não é essa, é o querer que ele não quer. Como eu posso escolher uma coisa que eu não queira? Como eu posso amar uma coisa que meu coração não quer amar aquela coisa? Então nunca eu vou amar, nunca eu vou querer aquela coisa. Mas eu tenho um poder para poder escolher entre o azul e o vermelho, as cores? Tenho. Eu não tenho liberdade para poder escolher. Eu tenho uma mente, a mente é sã, eu estou vivo, eu tenho um raciocínio lógico que eu posso escolher, então eu vou escolher o que eu quero. Então esse ato de escolher é o livre-arbítrio que o homem tem. Agora o que é que ele falta? Não é o querer, irmãos. O querer é que ele não tem, é por isso que ele não escolhe Cristo. Porque quando o texto diz lá em 1 Coríntios 12, 14, o homem natural é um homem que vive através da natureza. Ele odeia o Evangelho, santo. Ele trata o Evangelho como loucura, é isso que Paulo vai dizer. Não é por isso que ele nunca escolhe a Cristo. Não é porque ele não tem livre-arbítrio. Não é isso não. A teologia reformada sempre ensinou que o homem tem o livre-arbítrio. Ele tem o livre-arbítrio, ele não tem o querer, essa disposição para querer a Cristo. Porque até a disposição para querer é fruto do novo nascimento que ele vai receber. Aí você vê, tem dois alunos dentro de uma sala de aula. O professor é o mesmo. A mesma capacidade de autoridade que ele ensina para o A, ele vai ensinar para o B. Aí somente o B se manifesta e diz assim: professor, eu entendi completamente o que o senhor está dizendo. E eu aceito essas verdades. Aí o A vai dizer assim: eu não aceito essas verdades, eu não estou entendendo dessa forma. Por que o A não entendeu e o B entendeu? É porque o B foi capacitado para entender aquilo, santos. E o A não foi capacitado para entender aquilo dali. Mas veja que os dois têm capacidade, livre-arbítrio para poder escolher se quer ou não. O B disse que quero e o A disse que eu não quero escolher. Porque o desejo não foi infundido nele. Filipenses 2:13, como é que diz? Porque Deus opera, tanto o querer, é esse que eu quero, como realizar, é o ato da confissão dele. Por que ele não quer?
Por que ele não confessa? Porque ele não quer. E por que ele não quer? Porque não foi infundido nele o desejo, rapaz. É simples entender isso. A Escritura é clara com relação a isso. Então, quando Jesus fala que isto é necessário nascer, é dessa forma. É necessário por quê? Porque não se pode entrar sem passar por esses dois estágios. Os dois estágios são obrigatórios para que você possa entrar dentro do reino de Deus. Tem que nascer, santos. A água significa limpeza que o Espírito Santo faz. E nascer do Espírito significa uma ação sobrenatural que o Espírito Santo faz no indivíduo. Então não tem participação nenhuma do homem. O homem não consegue adentrar, sabe por quê? Porque no próprio Evangelho de João, no capítulo 1, e aqui no versos 13, ele vai dizer assim, ó: os quais não nasceram do sangue, que é o pedigree, viu? Nem da vontade da carne, obra nenhuma pode ser feita, e nem da vontade do homem, ou seja, o homem não tem desejo nenhum para aceitar a Cristo, mas aí no final ele diz, mas de Deus. Aí fecha. Ele repete isso em João 3 de novo, mas de Deus, não da vontade da carne, não da vontade do homem. Não pode, nem de sangue, porque o novo nascimento é a única possibilidade que o homem tem para entrar no reino de Deus. Sem ele, não tem condições. A igreja não tem moral nenhuma para colocar o homem dentro do reino. A igreja foi constituída para declarar que nós já somos do reino, mas a igreja não pode colocar ninguém no reino. Uma vez eu contei aqui na doutrina que tinha um membro da igreja reformada, que a senhora me procurou e disse assim, eu quero trazer um parente meu para dentro da igreja. E ela sabia já o que eu pensava com relação a trazer incrédulos para dentro da igreja. Aí eu deixei isso, mas por que a senhora quer trazer esse indivíduo para dentro da igreja? Não, porque ele vive fazendo coisas erradas. E eu acho que aqui, debaixo da doutrina, da pregação, né, ele pode melhorar. Eu dei um exemplo de um porco. Isso, tá bom, vamos trazer ele para dentro da igreja, vamos dar um banho nele, vamos limpar a consciência dele, que é a doutrina, vamos colocar a ética de Deus na mente dele, que é o direcionamento de Deus, tá? Ele vai estar no meio dos santos, não está mais no meio dos ímpios, aqui dentro, viu, irmã? Ele vai se comportar assim, como a senhora quer, mas quando eu abrir aquelas portas dali, que ele vai sair, ele vai voltar de novo para o lamaçal, porque ele é um porco. Um porco não tem condições de estar vivendo com ovelha, não. Porque a natureza de um porco é nojenta. É como o urubu. Bota um filé mignon. Come não, o peste não come. Coloca agora uma carniça, ele vai comer como se fosse o filé. Porque a natureza dele é comer coisa podre. O escorpião, a mesma coisa. É picar, meu irmão. Picar, a cobra, picar. Se você fizer alguma coisa boa para esses seres, ele vai picar vocês, porque é a natureza dele. Já contou a história, teve uma grande enchente, o elefante colocou o escorpião nas costas, porque ele é pequeno, e não tinha como ele sobreviver com grandes volumes de água. Ele subiu nas costas do elefante, o elefante disse, eu vou te levar para o outro lado da ilha, e lá tu vai se salvar, mas eu vou te pedir uma coisa, não bota a tua ferradura no meu traseiro. E ele fechado, colocou, subiu nas costas do elefante e foi embora. Quando chegou no final, que a tempestade passou, ele desceu e foi lá e cravou. O elefante disse, mas rapaz, não pedi para você não fazer isso. Ele fez, me perdoe, é irresistível, é minha natureza, eu não consigo fazer isso não. Eu só consigo fazer o que minha natureza manda. É o indivíduo que não nasceu de novo. Ele disse, irmã, ele não pode estar aqui dentro. O corpo está aqui dentro, mas a mente está lá fora. Ele é um ímpio. Ímpio não gosta de culto. Ímpio odeia culto. Ímpio não gosta de ouvir a sã doutrina. E ele não está errado não, porque é a natureza dele. O que Jesus está mostrando aqui, que essa natureza, ela não pode ser parada. O processo dela é irreversível no mundo natural. Não existe nada nesse cosmos que possa parar essa natureza. Não pode, santos. Quando ele peca, ele faz daquilo que a sua natureza manda. Eu sei que é errado, sabemos que é errado o que ele está fazendo,
Mas ele não pode parar de fazer isso. Somente o novo nascimento freia essa natureza dele. Nem sempre, viu? Mas freia. Uma boa parte vai frear, porque ele agora está sendo manipulado também pelo Espírito Santo. Então a consciência dele é essa. Então quando Jesus traz essa conotação, ele quer mostrar que só existe um modo necessário para se entrar dentro do reino, que é nascer do alto. O reino de Deus não é acessível por herança religiosa, irmãos. Não se entra por moralidade, nem por tradição, e nem por esforço humano. Não se entra não tem como não. Muitas vezes nós queremos que a pessoa fique dentro da igreja, mas a natureza dela não quer não, isso não adianta não. Ela tem que ir para o seu local natural, que é lá. Então é esta verdade que Nicodemos ouviu da parte de Cristo. A entrada no reino acontece somente quando Deus, em sua graça soberana, purifica ele com água, vivifica ele com o Espírito e transforma o seu novo coração, que a palavra cardia quer dizer todo o seu ser transformado. Isto é novo nascimento. E quando a pessoa pergunta assim, você conhece a pessoa que nasceu de novo? Conhecemos, irmãos. Conhecemos, porque Jesus fala de metáfora, fala de linguajares que você pode compreender. Conhecereis a árvore pelos frutos. Você conhece a árvore. Ela jamais vai dar banana para sempre se ela não for uma bananeira. Não tem como ela fazer isso. Ela pode dar frutos enganosos, mas ela vai colocar o seu fruto verdadeiro depois. Então, Cristo mostra que essa é uma grande necessidade da igreja, o novo nascimento. Então isso não procede de uma decisão humana que trai Deus, mas é a obra de Deus que cria fé no homem. Tudo é provindo de Deus, irmãos. João 3, do 1 ao 5, ele quer mostrar essa ênfase para cada um de nós, que isto não é um processo humano, como a maioria das igrejas acredita que é, mas é um processo sobrenatural sobre cada um de nós. Então como é que nós agimos olhando para um texto feito esse? O que é que nós pensamos com um texto sobre esse, irmãos? Partindo do pressuposto que somos cristãos, como é que nós respiramos isso? Nós agradecemos a Deus, irmãos, pelo novo nascimento que Ele nos concedeu, pela uma ação sobrenatural que foi dada a cada um de nós. E por que hoje eu amo a Deus? Por causa da influência do Espírito Santo, por causa do novo nascimento, é que nós estamos aqui. Não é por causa de qualquer outra coisa, não pode ser. Então, abandone, toda a confiança que nós temos em nós mesmos. Você não pode confiar em você mesmo, você tem que confiar nele. Isso não se trata de comportamento, não é mérito, não é decisão, é graça soberana sobre nós. Então quando eu olhar para a graça de Deus, eu não vou olhar com aquela mesma perspectiva que eu tinha antes, mas eu vou olhar com outro olhar clínico. Dizer, Deus fez isso por mim, eu não consegui mover um músculo miserável meu para poder fazer que eu entendesse e eu aceitasse essas verdades, porque até para você entender tem que ser do alto, e quanto mais para poder praticar, é coisa do alto, irmãos. E chamamos isso de perseverança dos santos, que Deus ajuda a igreja a caminhar, ou seja, a fazer com que aquelas verdades elas se tornem em ortopraxias, que é a prática, que até isso ele ajuda você. Então nós observamos que o novo nascimento, ele é um produto que veio do alto, porque foi uma promessa que Deus fez lá atrás ao profeta, que em determinada época do tempo, Deus iria fazer isso com as pessoas, porque a natureza humana é impossível que ela sirva a Deus da sua plenitude, não tem como, irmãos. Aí o que é que Deus faz? Deus, vou capacitar eles, eu vou aspergir água sobre eles,
aquela carne dura que ele tem, aquele coração imundo que ele tem, eu vou arrancar esse coração dele de pedra e vou colocar nele o meu espírito, vou colocar nele os meus estatutos e as minhas leis. Veja que Deus está fazendo tudo isso que ele faz. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Você não vê nada o homem, é só Deus. Eu vou fazer, a primeira pessoa, eu vou fazer. Deus está fazendo todas as coisas, irmãos. Faz todas as coisas. Irmão, já faz mais de 30 anos que eu estou dentro da igreja. E eu vejo que é uma obra de Deus, obra exclusiva de Deus. Eu sei, santos, que eu quero que, quando eu falo assim, eu quero que as pessoas entendam isso. Eu quero que as pessoas aceitem isso, mas eu sei que nem todos vão aceitar isso não. Mas o meu desejo é que todos entendam essa coisa, que todos venham a contemplar isso que Jesus está dizendo, essas verdades. O meu desejo é esse. Mas eu sei que todos não vão conseguir chegar lá, mas pelo menos eu faço a minha parte de transmitir essas verdades que estavam lá atrás do primeiro século, quando Cristo começa a ensinar isso, irmãos. E Ele quer que a nossa igreja, em pleno século 21, viva isso plenamente. Uma vez eu perguntei dentro do seminário, por que a sala é tão vazia de seminário? Que não era para estar vazia, santos. Essa sala era para estar cheia de gente, não somente aqui não, qualquer seminário reformado, era para estar cheio de pessoas, estudando essas verdades. Por que o culto muitas vezes é vazio? Tudo bem que tem muitas pessoas aqui que trabalham de fato e não podem estar aqui conosco hoje. Mas muitas vezes não é isso, santos. Então, o que Cristo estava mostrando aqui para Nicodemos, essa necessidade de conhecer e adentrar no reino, e conhecer o reino, é provinda do alto, vem do alto, isso não vem da terra. E o que é que nós temos que fazer como aplicação para nós? É agradecer a Deus e reconhecer que tudo isso que nós fazemos é uma obra de Deus. Ele move as nossas mentes, Ele move os nossos corações para estarmos dentro do reino dEle. Porque se Ele não mover isso, santos, nós não conseguimos adentrar dentro do reino dEle. Nós não conseguimos contemplar o reino dEle. Nós não conseguimos olhar para a Escritura e crer que aquilo é verdade. Porque até o ato de você olhar é um ato soberano de Deus, que Ele faz com que você olhe e creia nas Escrituras. Então é essa mensagem que eu quero dizer para vocês, que isto é novo nascimento, que esta é a potência que Cristo fez lá atrás. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, porque nascemos de novo, não por nossa instrumentalidade, não por nossos esforços e nosso entendimento, mas pelo Teu, Senhor, porque isso veio da Tua pessoa sobre cada um de nós. Que o Senhor possa continuar nos fortalecendo, Senhor, cada dia mais. Que o Senhor possa continuar dando entendimento, Pai, cada vez mais da Tua parte, em nossas mentes finitas. Que o nosso querer seja o Teu, Senhor, ou vice-versa. Que o Teu querer, ele é superior ao nosso. Quando nós queremos, é porque isso já está no Teu querer, Senhor. E nós cremos, Pai, pela instrumentalidade da Tua palavra, que as nossas mentes já devem ser controladas pelo Teu Santo Espírito. E quando eu digo que eu quero uma coisa, é porque o Senhor quer esta coisa, Senhor. Que o Senhor possa infundir cada vez mais o Teu querer em nossas vidas, Senhor. Que o nosso entendimento seja escravo da Tua palavra, Senhor. Que os nossos desejos sejam escravos do Teu desejo, Pai. Que tudo isso, Pai, que Tu faz através do Teu novo nascimento é para a Tua glória, não para a nossa glória, Senhor, mas tudo é feito para a Tua glória, Senhor. Que o Senhor possa conservar isso dentro de nós, que o Senhor possa fazer com que nós possamos permanecermos fiéis ao Senhor, e que esse desejo, esse apetite que nós temos, ó Deus, de aprender a Tua palavra, de cultuar o Senhor, seja feita cada vez mais em nós. Não retire isso de nós, Senhor, mas preserva isso dentro de nós, Pai.
Abençoa as nossas doutrinas aqui, Senhor, nos sábados. Abençoa os nossos cultos, Senhor, a cada um deles. E também os teus santos que aqui estão e aqueles que não puderam estar aqui conosco, Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém, Senhor.